Cachoeira amanheceu hoje com uma surpresa não muito agradável. A gente estava com as torneiras vazias. Isso porque aconteceu um acidente aqui na estação de tratamento de água. E a notícia segue não sendo das melhores, Daniel Nunes. A previsão de reabastecimento total é para as 17 horas, num dia cuja previsão de temperatura deve chegar aos 30 graus. Do meu lado está o coordenador da Corsã em Cachoeira do Sul, gestor da Corsã em Cachoeira, o Neurildo Dassi. Vai nos explicar o que foi que aconteceu. Que incidente foi esse que deixou a cachoeira desabastecida, Neurildo? Bom dia a você e aos telespectadores da Novo Tempo, e principalmente aqui os munícipes de Cachoeira do Sul, a qual a Corsã atende. A gente, por volta das 3 da manhã, foi alertado do rompimento de uma cúpula de um reservatório de passagem de água, que é o reservatório que interliga os 3 reservatórios da estação de tratamento, que é onde é bombeadas a água para a cidade. A gente removeu as equipes para cá para ver o que aconteceu, então a gente teve que parar às 3 da manhã o tratamento de água. Conseguimos levar com a reservação até às 7, 7h30 da manhã. Aí começou a faltar água nos pontos mais extremos. E cidade baixa, principalmente, porque daí você para de recalcar e essa é a primeira área que sente a baixa, principalmente da pressão, porque para o recalque da estação de tratamento. E estamos trabalhando desde aquele momento, estamos concretando agora a parte final ali da concretagem para poder, se tudo correr bem, 100% certinho, meio-dia, 14 horas, entre meio-dia e 14 horas, começar a voltar a tratar a água em Cachoeira do Sul. E desse momento em diante começa-se então o abastecimento em marcha, né? A parte baixa, que é a primeira a sentir a falta, também é a primeira a receber a água. A parte onde eu moro, por exemplo, lá na Quinta Boa Vista, que é a última a sentir, também vai ser a última a voltar, infelizmente. Então, a gente prevê que as pressões, a normalização da pressão vai acontecer no período da noite. Mas o abastecimento volta a ser religado à estação de tratamento, se tudo correr bem, até as 14 horas. Neurildo, isso aconteceu em função de uma obra que já está sendo realizada aqui no entorno da estação de tratamento de água, né? Sim, nós temos hoje investindo 11,6 milhões aqui na estação de tratamento de água para modernizá-la, né, principalmente na parte de filtros, de limpeza de lodo, colocar ela no século que estamos agora, tecnológico, mas as obras têm dessas coisas, né? Acontecem imprevistos, isso foi um imprevisto da obra, um material foi acumulado em cima de uma laje, a laje rompeu e acabou cedendo a cúpula desse reservatório. Nós estamos trabalhando, acreditamos que tudo dará certo e vai dar, porque estamos trabalhando tecnicamente para que isso aconteça e voltamos a abastecer água. A gente pede que as pessoas tenham um pouco de paciência, não foi nada previsto, mas faz parte das obras. Às vezes, para fazer um omelete se quebra ovos. Infelizmente, nesse momento, não era para ter quebrado os ovos, né? Mas acontece, a gente vai trabalhar até solucionar esse problema. Não é uma situação em função do baixo nível do rio ou qualquer coisa nesse sentido de falta de água ou aquelas dificuldades que normalmente a gente acompanha aí quando começam as altas temperaturas e a captação de água é dificultada, né? Sim, foi uma semana interessante. Ontem o tombamento daquele caminhão ali rompeu a rede elétrica, por exemplo. Aí a gente colocou os geradores e conseguiu superar. Hoje aconteceu esse imprevisto e a gente vai superá-lo hoje. Não é pelo barramento do rio, porque eu volto a dizer, Cachoeira do Sul, desde que eu cheguei aqui, eu falei isso para a imprensa, passou 15 dias de chuva, nós estamos em estado de seca. Nós não temos mais comportas na Ponte de Fandango, nós não temos mais sustentabilidade hídrica que nós tínhamos antigamente. Hoje passou 15 dias de chuva, nem isso, às vezes você já está com um nível de seca máximo, que teria nos longos atrás que levariam 3, 4 meses para chegar. Não, hoje chega em questão de uma semana, 15 dias. Principalmente porque nós temos as barragens acima que fazem a energia elétrica, que eles trancam as suas comportas ali na segunda-feira e vão reabrir na sexta. Então tem mais esse problema nessa linha. E como as nossas estão caídas, a gente já está trabalhando no inverno e verão quase que no mesmo nível, nível de seca. Então o ano passado a gente teve aquele problema de novembro e dezembro, que a gente fez um rebaixamento do crivo, em torno de 1,40 m a gente rebaixou o crivo, ou seja, abriu uma canaleta embaixo da água com os mergulhadores para colocar a nossa captação mais baixa. Antes a gente operava com 15 metros, hoje a gente está operando com 13 metros. E o rio nos dá o suporte de 14. Então, a princípio, não teremos este problema.
a não ser que tenha uma seca muito grave. E é como a gente sempre diz, usar a água com parcimônia, com prudência, para aquilo que é básico, principalmente no verão, que as pessoas querem usar piscina, acham mais banho. Então o consumo aumenta drasticamente. Então a gente tem que tentar também, no dia a dia, tentar manter essa parcimônia no uso da água, para ter água para todo mundo. Porque o Rio Jacuí trabalha sempre em estado de crise devido à falta das comportas da ponte do Fandango. Então aí a dica do Neurildo para uso consciente da água e a paciência para aguardar hoje o retorno do abastecimento a pleno a partir das 17 horas. Sim, a gente volta a abastecer. E as partes mais altas da cidade, digamos assim, elas levam um tempo maior, porque elas precisam que, por exemplo, o elevado da Ivo Becker esteja acima de 60%. O loteamento Kaufmann, por exemplo, na parte da alta da volta charqueada, tem que estar acima de 60%. Então, esses pontos mais críticos, eles demoram um pouco mais. Mas a grande estrutura da cidade, a maioria das pessoas, em torno de 17, 20 horas, já é para estar voltando ao abastecimento. E uma coisa importante, pessoal, a gente vai ter que abrir a maioria dos hidrantes da cidade. Por quê? Para caso do acúmulo de ar, da pressão. Então, não se preocupem. Esse serviço está sendo feito por nós. Vocês vão ver muitos hidrantes e muita água na rua escorrendo. As pessoas, mas está faltando água, está escorrendo. Não, é necessário. Até para fazer um expurgo, para doar e de alguma coisa que possa ter acontecido. Então, vai acontecer. Vai ter muitos lugares que estará saindo água dos hidrantes. Mas isso é uma operação do setor operacional para não ter rompimentos excessivos de redes amanhã. Tá certo, então. Essas são as notícias que eu levo aí para vocês aqui diretamente da estação de tratamento de água. Quem tiver aquele vizinho com caixa d'água, se socorra, porque a previsão não é de que a gente tenha retorno de água a pleno tão cedo. E é isso que a gente tem para trazer daqui, Daniel Nunes e o pessoal que nos acompanha em casa.